E aí, pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, a gente vai introduzir o conceito de sequência numérica, bem como a ideia do limite de uma sequência. Esses conceitos eles são muito importantes em análise, né? Basicamente, acho que quase tudo, né, em análise matemática se baseia na ideia de limite, né? Só você pensar, por exemplo, em derivada, integral. Essa ideia de trabalhar com aproximações, ela é muito importante em análise, tá? Então, embora os conceitos que eu vou apresentar de início aqui possam parecer muito simples, né? E de fato acho que as ideias em si não são muito complicadas de entender, a gente vai ver teoremas importantes, né? Por exemplo, o fato de que o limite, quando ele existir, ele é único. Só que para chegar lá, primeiro eu vou definir o que a gente entende por uma sequência numérica, né? Uma sequência numérica aqui no nosso contexto, né? Ela nada mais é do que uma função que sai dos naturais e vai para R, né? Quando eu digo nosso contexto, é exatamente isso. Eu estou me referindo ao conjunto dos números reais no contradomínio, né? E aí você tem um n associado a um x de n, e aí para sequências a gente usa essa notação, né? X índice n, né? Tá? E aí, a gente é muito comum, né, que a gente se refira a uma sequência, e veja bem, sequência é uma função, né? Só que aí, assim, como o domínio delas são os naturais, né? Na imagem a gente consegue listar os sujeitos, né, que estão lá na imagem. Ou seja, a imagem de x aqui é um conjunto enumerável. E aí a gente consegue pensar na sequência a partir dos termos da imagem, né? Você tem aqui x1, x2, xn, a gente vai usar esse tipo de notação com um parêntese ou com uma chave, ou essas notações mais compactas, né? Em que você coloca aqui xn com n pertencendo a n. Quando não tiver risco de confusão, eu vou usar só essa notação, ou mesmo essa, tá? Aí você tem os exemplos de sequências, né? Você pode ter o menos 1 elevado a n, isso aqui é a lei de formação da sequência. E aí você tem aqui ela escrita em formato de lista, em que eu estou colocando enfileirados os termos da imagem. Aqui você tem xn igual a 1 sobre n, né? E você tem também os termos. E aí a gente vai chamar cada xn desse aqui, né? Como sendo o termo de uma sequência, tá? Então os termos da sequência são os xn que aparecem aqui, né? Do lado de cá eu estou colocando, só por desencargo de consciência, né? A definição do que é uma sequência ser limitada superior e inferiormente. Lembra que a gente já definiu o que significa um conjunto ser limitado superiormente ou inferiormente, né? A gente deu a ideia de cota, né? Então é claro que aqui, quando eu me referir à limitação de uma sequência, eu vou estar me referindo à limitação do conjunto imagem, tá? Aí eu estou escrevendo isso aqui, né? Ela é limitada superiormente, quando tiver um B que limita todos os termos, né? Por cima. Limitada inferiormente, quando você tem um A que limita por baixo. E ela vai ser limitada superiormente, limitada, né? Ela vai ser limitada se ela for limitada tanto superiormente como inferiormente, né? E aí vai valer isso aqui. Um ponto interessante de observar é que esse troço é equivalente a dizer que existe um m positivo, tal que o módulo de xn é menor ou igual que m, tá? Eu não vou mostrar essa equivalência, mas ela não é difícil de provar não, tá? E aqui a gente tem três exemplos, né? Eu estou colocando duas sequências que são limitadas, por exemplo, essa daqui, ó, essa primeira, né? Ela evidentemente era limitada, porque... deixa eu puxar uma setinha aqui, né? Porque olha só, os termos xn aqui são menos 1 elevado a n, né? Então quando você fizer aqui módulo de xn, isso aqui sempre vai dar 1, né? Então usando essa forma de escrever a limitação, você vê que ela é limitada sem dificuldades, né? Essa daqui é 1 sobre n, né? E evidentemente a gente sabe que nesse caso aqui vale isso, né? Então ela também é limitada. E essa daqui ela é ilimitada, né? O que isso significa, né? Isso significa que para todo m que você pegar, né, em R, vai existir um n pertencendo aos naturais, tal que o xn. Aqui o xn ele é dado por 2 elevado a n, tá vendo? 1, 2, 4, 8, né? 2 elevado a n é maior do que o m, né? Esse troço aqui ele é ilimitado, né? Aqui atrás eu estou apresentando a definição formal do que é o limite, né? Mas antes de fazer essa definição, vamos bater um papo primeiro sobre qual que é a ideia ingênua de limite, né? A ideia ingênua do limite é o quê? À medida que o n for ficando muito grande,
os xn vão ficar próximos do L, né? Aí, essa ideia de proximidade é que é o problema, né? Tipo, o que é perto do 1, né? O que é estar perto do 1? É o 0,99, né? É o 0,999. Isso é muito impreciso se a gente for pensar dessa forma, né? A gente tem que tentar pensar em termos de vizinhança, que é aquele ε que a gente já definiu, né? Que é um intervalo de centro no ponto e raio ε. Aqui no caso, eu vou olhar para esse intervalo aqui, ó, né? Que é o intervalo IY de L, tá? Intervalo de centro L e raio ε, né? Aqui eu tenho uma boa noção de proximidade, né? Porque aqui quanto menor o ε for, menor é essa faixa, né? Então é essa faixinha que vai me dar a ideia de proximidade, né? Do L. Então qual que é a ideia de definir limite, né? O que vai importar para a gente não é se todos os termos da sequência estão próximos do L, não é isso, né? O que importa é se a partir de algum momento todo mundo está perto do L. É isso que importa para a gente. Então o que vai ser o limite para a gente, né? Eu vou falar que o limite da L se, quando eu der uma faixa qualquer, e aí o que é dar uma faixa qualquer? É dizer assim, né? Dado o ε, né? Dado um ε qualquer, eu vou querer que em algum momento aqui, ó, eu não sei qual, né? Algum momento que eu vou chamar de n, todo mundo que passar daqui, né? Qualquer natural que eu pegar aqui, deixa eu colocar ele de azul, né? Qualquer natural que eu pegar aqui, ó, na hora que eu calcular o xn dele, ele vai cair nesta faixa, né? Isso para qualquer ε. É óbvio que se eu diminuo a faixa, né, eu vou estar mais perto do L ainda. Então a tendência é que esse N maiúsculo ele tenha que ser um pouquinho maior, né? É preciso talvez que ele esteja um pouquinho mais à direita, né? Eu não estou dizendo que necessariamente ele vai estar, mas é esperado que, né, ele esteja mais à direita. O que eu estou querendo dizer com isso é que esse N maiúsculo ele vai depender do ε, né? Para cada ε vai existir um N maiúsculo que tem essa propriedade de que o N maior que o N maiúsculo vai cair nessa faixa, né? E aí a gente escreve isso algebricamente dessa forma, né? Ó, o limite de xn é igual a L se para todo ε existir um N pertencente aos naturais, tais que toda vez que o N for maior que o N maiúsculo, acontece isso, né? Nota que falar que o xn está nessa faixa, né? Eu acho que cabe aqui no espacinho aqui, ó, dizer que o xn está nessa faixa é dizer que o xn satisfaz isso aqui, né? Tá certo? Ó, ele satisfaz isso, né? Só que isso é equivalente a dizer que o L é menor que o xn. Perdão, aqui eu coloquei errado, né? É equivalente a dizer que menos ε é menor do que xn menos L, que é menor que ε, né? E isso é equivalente a dizer que o xn menos L em módulo é menor do que ε, né? Por isso que aqui na definição aparece esse cara, tá? Veja bem, é muito importante que fique clara essa ideia geométrica, né? Porque olhar para isso aqui sem enxergar isso não faz muito sentido, né? Não vai adiantar você memorizar esse troço se você não entender geometricamente o que está acontecendo, tá? As notações possíveis para limite de sequência, né? A gente coloca assim, limite de xn, ou às vezes você, muito comum em livro de cálculo, né? Você coloca n indo para infinito, ou também a gente vai usar essa notação, né? Limite de xn com n pertencendo aos naturais. Eu vou usar todas elas aí na medida que for necessário, né? Uma observação que vale a pena a gente fazer é a negação da definição de limite, né? Quando que o limite vai ser diferente de n, né? Aí a gente tem que sair negando aqui, né? Então, existe, né, a negação para todo. Vai existir um ε tal que para todo, né, que existe na hora que eu negar para todo n natural, vai existir um n pequeno natural acima do n que satisfaz essa desigualdade aqui, né? Ou seja, eu estou negando essa estrutura, né? Um exemplo que é bem trivial, né, mas que eu acho que exemplos simples às vezes ajudam a entender as definições, né?
Tipo, limite de 1 sobre n é diferente de 1, né? A gente sabe intuitivamente que 1 sobre n vai se aproximando de zero. Aqui, como que a gente poderia mostrar que de fato esse limite não é 1, né? A partir da definição. A gente precisaria mostrar que existe um epsilon, né? Só que para todo n, sempre vai existir um n acima do enão, tal que vale isso aqui, né? Então, nota que se a gente pegar, por exemplo, uma faixinha pequena aqui, ó, vocês vão pegar epsilon para ser 1/4, por exemplo, tá? Eu vou pegar essa faixinha aqui, ó. Ou seja, aqui você tem 1 menos 1/4, né? E aqui 1 mais 1/4. Então, se você toma aqui, né? Tome epsilon para ser 1/4. Nota que para n igual a 1, ele cai dentro da faixa, né? Só que isso não importa. O que importa para a gente, né? Para mostrar que o limite aqui é diferente de 1, é que para qualquer n que você pegar, escolhe qualquer n, 2, 3, 40, não interessa, né? Qualquer n que você pegar, sempre você vai achar um n maior que o n grande, de tal modo que na hora que a gente fizer xn, que no caso aqui é 1 sobre n, né? Menos o L, que é 1, essa diferença vai ficar grande em relação ao epsilon, né? Nesse caso aqui específico, está tudo muito simples, né? Porque para todo n maior ou igual que 2, né? Para todo n maior ou igual que 2, a gente tem isso aqui, né? A gente tem aqui 1 sobre n menos 1 em módulo, né? Que é a mesma coisa que 1 menos 1 sobre n é maior ou igual que 2, né? Perdão, que 2 não, que 1/4, né? 1/4, que é o nosso epsilon, né? Certo? Esse aqui é o nosso epsilon. E é óbvio que se vale isso, né? Vai valer isso aqui que está descrito na definição, tá bom? Agora eu vou fazer um exemplo que a gente vai mostrar que efetivamente o limite de 1 sobre n dá zero, para a gente poder ilustrar a definição. Então, nesse exemplo, eu vou mostrar que de fato esse limite dá zero, né? Intuitivamente a gente percebe que esse limite dá zero, o que a gente vai fazer é utilizar a definição, né? Então, veja bem, para que isso aqui de fato seja verdade, né, eu tenho que garantir que para todo epsilon existe um n tal que vale isso, né? Então, veja, para todo epsilon que você der, né, você pode tomar um n pertencendo aos naturais, tal que esse n fica maior que 1 sobre epsilon, né? Isso aqui sempre vai funcionar por causa da propriedade arquimediana de R, né? Sempre vai existir um natural que satisfaz isso. A situação aqui é a seguinte, né? Você está aqui com o zero, né? 1 sobre epsilon está em algum lugar aqui, o ponto é que você sempre consegue achar um n aqui, né? Agora nota, para todo n que você tomar acima do enão, daí o que vai acontecer, né? Se o n for maior do que o n grande, vai implicar o seguinte, que o n, já que o n é maior que o n grande é maior que 1 sobre epsilon, vale isso. Daqui a gente conclui que 1 sobre n é menor do que epsilon, né? Só que veja, 1 sobre n ser menor do que epsilon significa que satisfaz isso quando xn é 1 sobre n, né? E o L é zero, né? Ou seja, o que está escrito ali equivale a isso, né? 1 sobre n menos zero é menor do que epsilon, né? E isso prova que o limite de fato é zero. O que talvez pode soar estranho, né? Às vezes para quem não tem muita experiência com esses truques de análise, né? É por que eu escolhi isso, né? Normalmente a gente faz as coisas de trás para frente, né? Normalmente a gente faz de trás para frente. A gente pensa assim, fala, poxa, eu estou querendo isso, né? Isso aqui é o que eu quero. Então, quando você quer isso aqui é o que você deseja, né? Aí você pensa assim, ó, esse cara é equivalente a esse, né? Que é equivalente a isso, né? Então, se eu tomar o n maiúsculo para ser maior que 1 sobre epsilon, eu vou conseguir isso, porque as coisas são todas equivalentes, tá? Então, essas questões de limite, normalmente a gente faz de trás para frente. Uma questão que surge, né, para a gente é se o limite ele é único, né? Você vê que a gente provou que o limite de 1 sobre n é zero, né? Mas eu não mostrei a unicidade dele, né?
Em princípio, você poderia pensar, será que esse limite não dá outra coisa, né? Então, claro, não dá. A nossa intuição nesse caso funciona, né? O limite ele é único. Só que eu vou provar isso na próxima videoaula, tá bom? Eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham entendido o exemplo. Um abraço e até a próxima.